Cruzeiro, que no sábado jogou contra o Palmeiras, perdeu o jogo, uma derrota que eu considero normal, né? Do perder para o Palmeiras jogando em São Paulo é normal para qualquer time, e para o Cruzeiro, que é um time ainda inferior ao Palmeiras, mas ficou muito, mas muito a discussão do lance do gol anulado do Cruzeiro. Então, nós vamos ter oportunidade. Já convido você que não está acostumada a acompanhar a prorrogação da turma do bate-bola, o nosso debate que segue nos canais de YouTube. Se você está nos ouvindo pelo rádio, vem pro YouTube, @Itatiaia Esporte, é o canal só de esporte da Itatiaia no YouTube. Vem para acompanhar, porque a gente segue, a turma do bate-bola acaba no rádio às 7, mas a gente segue online e a gente vai falar muito do jogo em si. Mas sem dúvida alguma virou a grande notícia no Brasil inteiro no sábado pro domingo, o lance do gol invalidado do Cruzeiro. Para você, do Panzi, quem errou, se errou e como errou? O principal erro é do VAR, do árbitro de vídeo, que ele induziu o árbitro de campo que havia acertado no campo, ele induziu o árbitro de campo ao erro, inclusive a mudar o seu critério. Ele estava tendo um critério na partida e a partir daí desse lance ele mudou o critério. No segundo tempo a arbitragem dele foi diferente também. Não estou nem dizendo certo ou errado, é critério de arbitragem. Eu gosto mais do critério que estava no primeiro. Eu também. Deixando o jogo correr mais. É o critério da arbitragem sul-americana, de Libertadores, que deixa o jogo seguir, deixa o jogo correr, não apita qualquer faltinha. Para mim errou, para mim não foi falta, e para outras pessoas foi, e é isso que mostra que foi um erro do árbitro de vídeo, que é um lance de pura interpretação, não é um erro claro, não é uma jogada de mão, não é um impedimento, não é uma entrada violentíssima, nada disso. Me lembrou muito aquele lance de Sport Atlético na Arena Pernambuco, do gol invalidado do Paulinho. Que o árbitro de vídeo também achou uma falta do Zaratio, que para muitos não foi, para mim não foi também, e acabou invalidando naquela ocasião o gol do Paulinho. E, Léo, isso muda jogo. Eu vou trazer outro exemplo do Atlético contra o Juventude. A gente elogiou muito o primeiro tempo do Galo contra o Juventude, estava 1-0 indo para cima, tomou um gol no final. Isso mudou todo o roteiro do segundo tempo. Sem dúvida. Que certamente o Juventude ia voltar um pouco mais aberto e o Atlético poderia encontrar espaço. Se o Cruzeiro termina o primeiro tempo no Allianz... E foi na reta final o gol. Foi no finalzinho. Se acaba 1-1, o Palmeiras não ia voltar para o segundo tempo com a postura diferente, mais retraído. Ele poderia voltar atacando o Cruzeiro tendo mais espaço com as alterações. Então mudou muito o jogo, mas ainda assim foi mais um bom jogo do Cruzeiro, encarou o Palmeiras, tomou um gol no finalzinho, o 2-0, não tem muito o que char. Outra discussão, e aí que pode trazer para o debate, são os reforços, né? O aproveitamento dos reforços. Mateuzinho tem sido o principal. Ele jogou de novo menos de 40 minutos, né? Se um jogador está disponível para jogar menos de 40 minutos, não faz sentido ele iniciar o jogo, né? Você não vai substituir com 35 do primeiro tempo. Então, enquanto ele não tiver condições de jogar 45 ou mais, não faz sentido começar com ele. Professor Alexandre Simões, mais uma vez o VAR chama atenção mais que o jogo, Simões. Ô Léo, você sabe o que eu acho? Eu acho que assim, que o Davi de Oliveira Lacerda, né? Tem 28 anos. Eu acho que ele não teve personalidade ao ir ao VAR. Porque eu tenho a convicção de que ele viu no VAR que pelos critérios que ele estava utilizando no primeiro tempo, não foi nada. E não foi nada. Não foi nada. Né? Só que ele não teve personalidade para poder assumir isso depois da lambança que o VAR fez de chamá-lo para poder ver. Eu só acho que é um ponto que eu queria destacar e que esse erro grave da arbitragem não pode mascarar em hipótese alguma. A saída de bola do Cruzeiro foi um desastre. As melhores oportunidades do Palmeiras, inclusive os 2 gols, foram oferecidos pelo Cruzeiro. O Cruzeiro errou a saída de bola no primeiro gol e o Robert deu uma assistência pro Gabriel Menino, fora que no início do segundo tempo foram duas assim, erros muito graves na entrada da área, uma pro Flaco Lopes e outra eu não lembro para quem. Então, a saída de bola do Cruzeiro piorou demais e foi um desastre no jogo de sábado. Quem comentou Atlético Palmeiras aqui? Foi você, Léo? Foi. Você lembra a dificuldade que o Atlético teve para sair
nos 20 minutos iniciais. Demais. Tem muito mérito do Palmeiras na marcação nessa saída de bola. Ele induz o adversário ao erro. E o Cruzeiro realmente ofereceu muito ataque. E ainda tem um ponto, né? Naquele dia o Atlético tinha o Matheus muito nervoso, né? Muito nervoso. E o Cruzeiro tem um Cássio que não sabe jogar com o pé. E que você já chamou a atenção dele demais, foi desde o início. Isso dificulta muito a saída de bola. E eu questionei sobre isso na entrevista no programa Bastidores. Eu falei pra ele como que vinha sendo esse período de adaptação, não necessariamente ao time, mas o estilo de jogo do Fernando Seabra, que demandava uma participação dele na construção das jogadas. E ele garantiu que tem sido um período em que ele está evoluindo em algo que ele não era tão bom. Então ele reconheceu que ainda é um período em que ele está aprimorando isso, mas deixou claro que se sente preparado para desempenhar essa função. Agora, quanto mais dificuldade você tem, mais difícil é fazer isso quando o adversário te sufoca e te pressiona muito bem, como faz o Palmeiras, que talvez seja hoje no Campeonato Brasileiro um dos especialistas em tirar o espaço do adversário, né? Mas, para falar rapidamente do lance do Lucas Silva, Léo, é um problema muito grave o fato de que nós temos uma operação do VAR, e aqui não é a tecnologia, é quem opera a tecnologia, que é não entender até hoje quais são os objetivos do VAR e os momentos em que o VAR tem que ser acionado. O futebol brasileiro não sabe até hoje operar a tecnologia. O VAR se intromete em momentos em que não está na sua condição de avaliação. O lance, se o árbitro, por exemplo, estivesse de costas ao lance do Lucas Silva, o VAR poderia ter falado, olha, você estava de costas, para mim houve uma falta, te recomendo a revisão. Mas o VAR percebe que o árbitro viu o lance, não marcou a falta de imediato, porque no seu critério não era falta, e se intrometeu onde não era chamado. Então, enquanto a gente não souber operar a tecnologia, vai ser difícil. E no segundo tempo, quando ele mudou o critério, picotou o jogo inteiro, que para o Cruzeiro foi pior ainda, porque não precisava do relógio para correr atrás do resultado. Sabe qual que é o problema do VAR no Brasil, Nath? No Brasil, o VAR procura o problema. Ele não identifica, não, ele procura. Pelo em ovo. Ele procura. Aí você vai procurar, vai inclusive achar o que não existe, porque não foi falta no Lucas Silva. Ele encosta no Veiga, que já estava desabando. Vem pra prorrogação com a gente no YouTube. Zé Rafael. Ó, caramba, quantas vezes você me corrigiu várias vezes. Eu falei na transmissão, Simões, Zé Rafael. Zé Rafael. O Zé Rafael. Vamos lá, tira o Veiga, esquece, mas nós vamos falar sobre isso mais na prorrogação.